A paz do Senhor. Daniel Pilates é meu nome. Estou cá em convite da página TGA, na pessoa de Tomás dos Santos. Queremos estender nossos agradecimentos, pois estamos aqui com a finalidade de partilhar a palavra de Deus. E o que eu vou partilhar consigo, eu gostaria que guardasses em seu coração e que perante ao que ouvires tomasses um posicionamento. Posicionamento que consiste em vergar-se perante a presença de Deus e não mais rejeitares a sua voz. Se submetesses a Ele, essa é a minha intenção, que se submetas a Ele e de uma vez por todas cumpras a vontade de Deus para a sua vida. E eu trago como tema: sem Deus não há direção. Repito, sem Deus não há direção. Eu gostaria de, com isso, abrir o livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves andar. Nós lemos como texto base o livro de Isaías, onde narra um período épico, um período turbulento que Israel viveu. Viveu em função da desobediência à vontade de Deus. Desde os primeiros anos da revelação de Deus ao povo de Israel, os primeiros homens, Deus mostrou qual era a sua finalidade, qual era o seu propósito, a sua intenção para com eles. O propósito de Deus é levar o seu povo a viver em conformidade à sua vontade. A vontade de Deus, de forma inicial, sempre foi que o povo andasse segundo a sua direção. Todavia, o povo de Israel, de igual modo, inicialmente sempre mostrou que a sua intenção também era de andar de acordo às suas próprias vontades, de acordo aos seus próprios desejos e prazeres. E por conta disso, toda vez que Israel desobedecia à vontade de Deus, toda vez que Israel andava segundo os seus próprios prazeres, Deus enviava, suscitava inimigos contra Israel para poder castigar, para poder justiçar, para poder apunhalar o seu povo. E por meio dessa ação do inimigo em penetrar, em dominar, destruir Israel, o seu povo se lembrasse do Deus, se lembrasse do Deus que se revelou a eles, que revelou a eles a sua vontade. E portanto Deus, em Isaías, no capítulo 48, começa a dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te conduz no caminho que deves andar. Deus sempre quis guiar o seu povo. Todavia, o povo queria guiar-se a si mesmo. E por conta disso, inúmeras situações horríveis eles passavam. E é sobre esse texto que eu quero basear o meu sermão. Sem Deus não há direção. Eu gostaria que você comigo imaginasse um homem andando por uma rua e de repente lhe colocasse uma venda nos olhos. Uma venda nos olhos e também ataviassem as suas mãos de maneira a não conseguir tirar as suas vendas nos olhos. Aquele homem que estava andando sobre a rua com a venda nos olhos, ele poderá até andar, todavia ele não andará com direção para onde queria ir. Ou seja, a venda nos seus olhos impede com que ele ande de acordo à direção, impede com que ele ande de acordo ao objetivo para onde ele quer ir ou alcançar. De igual modo, assim somos nós, de igual modo, assim é você, de igual modo, assim sou eu, andando de acordo às nossas próprias vontades. O homem andando de acordo aos seus próprios desejos é como se fosse um homem cego que não sabe para onde vai. Você pode até andar, você pode conquistar coisas, você pode até terminar a sua licenciatura, você pode até ter o melhor carro, você pode até ter o esposo mais fiel, ter a esposa mais fiel, você pode até alcançar tudo quanto você precisa. Você pode até andar, todavia, sem Deus estarás andando sem direção.
O que quer dizer que Deus é o sentido direto, Deus é a essência peculiar, especial, que nos leva a andar no caminho correto. Você pode conquistar todas essas coisas, mas todas essas coisas fora de Deus são fúteis, todas essas coisas fora de Deus são coisas passageiras. E Deus desde sempre nos mostra que sem Ele nada nós podemos fazer. Para que andar fugindo de Deus? Se alguma coisa que o pecado faz na vida do homem é deturpar a sua consciência ao ponto de fazê-lo se desviar da vontade de Deus e consequentemente nos fazer fugir de Deus. O pecado tem sido a causa de muitos de nós andarmos sem a direção de Deus. Todavia nos esquecemos que as consequências do pecado são mais terríveis e catastróficas do que um coronavírus. A consequência do pecado na vida do homem deturpa o homem ao ponto tal de achar que está bem enquanto que está caminhando para o precipício. Repito, sem Deus não há direção. E andar de acordo com a direção de Deus consiste em andar em santificação contínua, abandonar toda a prática que desobedece, toda a prática que não honra a Deus, abandonar a lascívia, abandonar a prostituição, a fornicação. Não existe prazer, não existe glória numa vida distante de Deus. O homem só conseguirá alcançar o caminho da paz, o caminho do verdadeiro gozo quando cumpre a vontade de Deus, porque as consequências do pecado são vergonha, as consequências do pecado são esconder-se de Deus. Existe uma realidade espiritual muito mais verdadeira do que a natural, e é sobre essa realidade espiritual que eu quero aqui te alertar. Porque nós somos seres perecíveis, nós somos seres que por mais que tenhamos vida hoje, mas amanhã morreremos. E por conta disso, porque amanhã morreremos, o hoje devemos viver para a vontade de Deus, o hoje devemos viver para o cumprimento do propósito de Deus. E o propósito de Deus não há segredo. É constantemente colocar em prática aquilo que Ele ensina. É constantemente colocar em prática aquilo que Ele ordena. A tua consciência vai constantemente te acusar, até que um dia te submetas à vontade de Deus. A tua consciência vai constantemente te acusar, até que um dia não recuses mais ao chamado de Deus. Eu estou falando para pessoas que constantemente Deus tem falado com ele, todavia tem ignorado a voz de Deus, tem ignorado a palavra de Deus. Salmos capítulo 32, versículo 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves andar. Instruir-te, a vontade de Deus para nós é essa, nos instruir, nos guiar no caminho que devemos andar. Todo aquele que anda com a instrução divina abandona o mundo, abandona os seus prazeres. Todo aquele que anda de acordo com a instrução divina se deixa guiar pela vontade do Senhor. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu quero, portanto, terminar com isso. Sem Deus não há direção. Podes conquistar tudo o que quiseres, podes fazer tudo aquilo que sonhares em fazer, todavia estarás andando como um cego que está à mercê, que está propenso a cair no precipício. Se estiver um buraco, o cego a andar pela rua não conseguirá distinguir e poderá cair. De igual modo, o pecado fará isso contigo. Todavia, ouça a voz de Deus, submeta-te a Ele, porque sem Deus não há direção.